Olha só, com isso, o que Deus queria ensinar ao seu povo? Tem um ponto aqui que o pastor Sérgio Monteiro gosta de elucidar, acho que ele pegou essa informação do Hazel, que é um outro teólogo, mas basicamente funciona da seguinte maneira. A principal função do santuário era ensinar ao povo de Deus o plano da salvação que seria desempenhado por Jesus Cristo. E aí ele fala a respeito dos 5 S's da salvação, que é o quê? Santuário, sacerdote, substituto, sacrifício e sangue. O que esses 5 S's representam? Para lidar com o pecado, é necessário que você tenha santuário, sacerdote, substituto, sacrifício e sangue. A gente comentou aqui que o pecado faz separação entre nós e Deus, tá certo? Aquele que peca, ele está o quê? Condenado à morte eterna. Então, como que resolve essa questão? Como que Deus pode conceder ao ser humano pecador, né, o perdão dos seus pecados, não permitir que ele enfrente a morte, mas conceder a ele a vida eterna? São os 5 S da salvação. Santuário, sacerdote, substituto, sacrifício e sangue. No santuário era onde Deus lidava com a questão do pecado, porque o próprio Deus habitava ali. O sacerdote era aquele que intermediava entre o povo pecador e Deus. Porque uma vez que o pecado faz separação, lembra? O pecado faz separação entre nós e Deus. Você precisa ter alguém que está intermediando. Quem que é esse intermediador? O sacerdote. Por isso que ele ia lá junto ao pátio, ali ele acompanhava o sacrifício do animal e depois ele entrava no santuário para quê? Para interceder por aquela pessoa que ficou lá fora. Então você precisa do santuário, que é o local de habitação de Deus, precisa do sacerdote, que é o intermediador, é o intercessor, é aquele que vai fazer a mediação entre as duas partes, né? Entre o pecador e Deus. Você precisa de um substituto, tá certo? Que no caso ali do santuário era o animal que era oferecido. Você precisa de sacrifício, porque esse animal ele precisa ser morto. E por último, você precisa de sangue. Né? Em Hebreus, Paulo vai dizer que sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão. Tá certo? Então você tem os 5 S da salvação. E esses 5 S da salvação você encontra dentro do santuário. Lembrando que tudo isso serviu o quê? Para apontar para Jesus Cristo, para o ministério que ele iria fazer. E de fato, meus amigos, olha só, quando a gente compara cada elemento do santuário, a gente vai ver que cada um desses pontos eles apontam para Jesus Cristo. Olha só, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, verso 29. Tá certo? Quando João Batista viu Jesus pela segunda vez, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus ele é o próprio sacrifício, ele é o substituto. Tá certo? Então, a oferta que era feita lá no santuário, ela apontava para quem? Para Cristo, que sem pecado, sendo inocente, tomou o nosso lugar. Nós somos pecadores, né? Segundo a lei de Deus, nós deveríamos morrer. Mas quem ocupou o nosso lugar? O próprio Cristo. Ele tomou sobre ele os nossos pecados para que nós não enfrentássemos a morte eterna. Olha que Deus maravilhoso que nós temos. Capaz de fazer isso, né? Abrir a mão da sua própria vida para entregar por nós. Depois, lá na bacia de bronze, onde o sacerdote se limpava antes de entrar no lugar santo, né? A gente tem uma menção aqui a Jesus como a água da vida. Lá em João 7, no capítulo 7, versos 37 e 38, Jesus vai falar, né? Quem tem sede, venha a mim. No encontro com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, ele também vai falar, né? Quem beber da água que eu tenho para dar, jamais terá sede. Então, o próprio Cristo, ele é a água da vida, prefigurado ali na bacia com a água onde o sacerdote se limpava antes de entrar no santuário. Depois, dentro do lugar santo, a gente tinha aquela mesa com 12 pães, certo? 2 pilhas com 6 pães, representando ali as tribos de Israel. Mas lá em João capítulo 6, verso 51, Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, aqueles pães que ficavam no lugar santo apontavam para o pão vivo que desceu do céu, que é o próprio Jesus Cristo. Do outro lado, na parte sul do santuário, do tabernáculo, a gente ia ter ali o candelabro, tá certo? A menorá. E ali ela ficava, lembra? Brilhando, iluminando o ambiente o tempo todo. Lá em João capítulo 8, verso 12, Cristo vai dizer que ele é a luz do mundo. Percebe que como cada elemento do santuário aponta para Cristo?
desde a oferta de sacrifício até os elementos do santuário. Depois, lá no altar de incenso, onde ocorria a intercessão, onde o sacerdote ia diante, né, do altar de incenso, lembrando que atrás do altar de incenso tinha o quê? Tinha aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo e já tinha a Arca da Aliança, tá? Essa Arca da Aliança com os dois querubins, ela representava o trono de Deus. Ou seja, quando o sacerdote chegava em frente ao altar de incenso, né, depois do véu já tinha o trono de Deus, ou seja, ele estava na presença de Deus intercedendo por aquele pecador que estava lá fora do santuário, no pátio. Então, o altar de incenso representa o quê? Jesus como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Lá em Hebreus vai falar que Paulo vai falar que Jesus ele é o nosso sumo sacerdote, tá certo? Então, esse altar de incenso onde ocorria a intercessão é um símbolo de Jesus como nosso sumo sacerdote. E por último, a Arca da Aliança, né, que ficava no lugar santíssimo, que representa o trono de Deus ali, também aponta para Jesus, porque Jesus ele é rei e juiz. Então, sempre quando a gente vê na Bíblia a questão do trono de Deus, um juízo está envolvido. Né? Quando Deus se assenta no seu trono, ou quando a gente tem uma visão do trono de Deus, é porque algum juízo vai ser realizado. Tá certo? E como a arca do concerto, né, a arca da aliança, ela representava o trono de Deus, Jesus, ela apontava também para Jesus, sendo este juiz e rei. Lá em Apocalipse 19 e também em Atos 17 vai falar isso. Jesus ele é o rei dos reis. Em Atos 17 vai falar que Jesus ele vai julgar toda a terra, né? Todo ser humano. Então todos esses elementos do santuário apontavam unicamente para a pessoa de Jesus Cristo. Então no Antigo Testamento Deus estava ensinando o seu povo aquilo que seria mais tarde, né? Realizado na própria vida do seu filho, que é o plano da salvação. Então, esse era a grande função do santuário que foi constituído ali no tempo do Antigo Testamento.